Glória a Deus. A paz do Senhor para todos, irmãos. Podem assentar-se e vamos para a palavra. Lembram os que estavam aqui nas últimas terças-feiras? Estávamos falando sobre a vontade de Deus. E mostrei nas últimas que a vontade de Deus forma dois ângulos, para quem não entende muito bem. A vontade permissiva, quando Deus permite acontecer, e a vontade soberana, quando é como Ele quer e não tem esquerda nem direita. E terça-feira passada falei para vocês que Deus permite provar a nossa fé. E Ele mesmo provou a fé de Abraão. Mas hoje eu quero mostrar para vocês que Deus também prova o nosso amor. Que, em outras palavras, o amor, em regra geral, e a caridade, que é o amor posto em prática. Lá no Haiti agora, os meninos estão precisando de quem tem caridade. Os irmãos estão pensando em quem tem caridade, em quem está precisando ajudá-los. Isso é caridade. E a Bíblia diz, alguns crentes às vezes, eu digo porque quero dizer, ou seja, quem não está aqui sempre, terça-feira é um culto de ensino. E alguns crentes às vezes murmuram. Eu não vou citar denominação religiosa nenhuma, mas vocês sabem muito bem que tem algumas que estão calcadas na caridade. Faça caridade e você será salvo. Também não é bem assim. Porém, é necessário fazer caridade porque ela é bíblica. Ela é necessária ajudar os mais necessitados. E glória a Deus por isso. Agora quero mostrar para vocês como Deus prova. Leia para nós aí, irmão Mário. Tem que ler, viu, meu filho? Sem Bíblia não tem estudo. Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio, para quem não conhece muito bem, é no começo da Bíblia. 13 e verso 3. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Amém? Deus quer saber. Por isso Ele prova. Primeiro, se amamos a Deus de todo o coração. Se eu perguntasse aqui agora, quem ama a Deus, todo mundo ia levantar a mão. Todo mundo ia dizer amém. Porque isso é normal. É tradição do homem. Quem diz que não ama a Deus? Todo mundo ama a Deus. Mas agora só um minutinho. Nós vamos ver se nós amamos a Deus mesmo. Porque nós vamos falar de amor. Deus quer saber. Deus prova. Para ver se a gente ama Ele mesmo. Quando Ele provou a fé do Abraão e fez prova com outras pessoas, foi exatamente para sentir se ama, se me ama mesmo, se ama a Deus mesmo. Quer dizer que ama a Deus não é difícil. Difícil é provar. Difícil é provar.
Eu não vou entrar em detalhes agora. E não pense que eu estou aqui para atacar ninguém. Pelo amor de Deus, já falei isso quase todas as terças-feiras. Tem que falar o que diz a Bíblia. Quando ele diz aqui, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador, é baseado no versículo 1 e no versículo 2. Quando algum profeta fala uma coisa, ou um sonhador, ou alguém falar alguma coisa que não tem base na palavra de Deus, que siga outros intérpretes, outros deuses, outros comentários, não siga. O ponto principal está em que Deus quer provar se nós amamos a Ele de todo o nosso coração. Porque coração é um símbolo na expressão bíblica. Repito para os pastores que devem pregar por aí: coração é um símbolo bíblico de vida. Vida. Quando Deus me deu essa palavra numa noite, naquela noite eu me lembrei, puxa, estou com 83,5 de idade. Contando com os 9 meses que eu estava lá no interior da madre, você vai contar que passa de 84 anos que esse coraçãozinho aqui está batendo. E o seu está batendo também, viu? E se ele parar, quer dizer que o coração interpreta-se como vida. Deus prova se nós amamos Ele de todo o coração, com todo o nosso sistema de vida. Se a nossa vida é amando a Deus. Parou, para tudo. Da minha família, eu sou o único que está vivo. Minha família sabe disso. Da família dos meus pais. Já foram todos. Estou eu aqui com 83. E alguém pergunta, será que chega aos 84? Meu irmão, eu não estou nem preocupado com isso. Se eu vou chegar aos 90, se eu vou chegar aos 100, se eu vou até os 200. Você pode dizer assim, mas isso é muita coisa, pastor. Na mão de Deus isso não é nada. Por quê, pastor? Porque nós somos até hoje, ontem eu falei isso para minha esposa. Nós costumamos a dizer que nós somos barro. Não é isso? Tem outra versão, eu estava dizendo para ela, tem outra versão que está escrito, nós somos lama. Lama. Mas o que está nesse barro, o que está nessa lama, que tem valor, é o sopro de Deus. Deus soprou e você vive. Desde o ventre da sua mãe, você vive. No momento que os órgãos organicamente se formaram, seu coraçãozinho começou. Nunca mais parou. Eu noto lá em casa, às vezes tem uns relógios lá parados, e acabou a bateria. Olho para o outro, acabou a corda. Mas aqui não tem bateria, nem tem corda. Aqui tem um sopro de Deus. O sopro de Deus está na sua vida. E é por isso que você ainda respira. Esse sopro é sinônimo
querendo dizer, o Espírito. O Espírito. Saiu o Espírito, do mesmo jeitinho, não falta nem um fio de cabelo. O Espírito saiu, o coração para. Por isso que o meu Jesus é maravilhoso. Quando Ele quis vida para a sua igreja, quando Ele quis que o povo de Deus fosse um povo vivo, Ele ressuscitou. E eles pensaram, Ele morreu? Nós estamos tudo acabado. Estamos tudo morto, espiritualmente. Ele entrou lá dentro, as portas estavam fechadas, as janelas estavam fechadas, não tinha por onde entrar. Mas quando Ele quer entrar, não tem porta, não tem janela que impeça. Ele entrou lá dentro, deu um assopro, olharam, recebei o Espírito. A igreja tem vida espiritual se ela tiver o sopro de Deus. Eu só espero que você esteja entendendo aonde eu vou chegar. Tenha vida, mas é provando isso que Deus prova se nós amamos Ele de todo o coração, inteiramente. Nossa vida é para Deus, é servir a Deus, é amar a Deus, é obedecer a Deus, é estar debaixo do olho de Deus, é estar debaixo da mão de Deus, é estar orientado pelo Espírito de Deus. Enfim, vai longe. Primeira de Tessalonicenses, por que a gente diz primeira, pastor? E não diz primeiro? Primeira porque é uma carta. Tessalonicenses, essas cartas de Paulo, não são livros, são cartas. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 4, o que é que diz aí? Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Se coração é vida, Deus está provando a nossa vida. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que anda você com Deus? Não vou entrar em detalhes rotineiros, porque são desnecessários. O Espírito de Deus fala muito mais profundamente do que a língua da gente, do que a boca do profeta. Como está o seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus irmãos, com seus companheiros de trabalho, com seus companheiros de estudo, com seus conhecidos, enfim, como está? Quem prova os corações não é o pastor, é Deus. Eu disse que coração significa vida, e Deus prova a nossa vida, nosso relacionamento, até conosco mesmo. Você sabia? Vou te contar uma coisa que você não sabia, mas vai ficar sabendo hoje. Tem gente que tem raiva de si mesmo.
Sabia que tem gente que tem raiva de si mesmo? Parece mentira, mas é verdade. Não vou entrar em detalhes. E tem gente que tem raiva de todo mundo. Parece que só ele é que presta. E tem gente que procura, gosta daquele, tem raiva daquele. Meu irmão, isso não faz parte da nossa vida. Nossa vida não é assim. É Deus quem prova os nossos corações. Por isso, lá em 1 de Coríntios, eu gosto demais disso aqui. No capítulo 12, você vai encontrar os dons espirituais, dons maravilhosos. Ah, pastor, eu sou profeta. Ah, pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Você pode ser o que você quiser. Você pode profetizar, você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode ter dom de curar, você pode ter uma coisa que você quiser dentro deste capítulo, que é o capítulo dos dons espirituais. Mas quando você termina o capítulo, aí Paulo diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Tu pode viver o capítulo 12 todinho de dons, mas quando termina, Paulo diz: só que acima de tudo isso tem um caminho mais excelente. E que caminho é esse, pastor? O capítulo 13, a supremacia da excelência do amor. Falar línguas estranhas, orar, cantar e tocar bonito, pregar bonito, etc., dar esmola, fazer caridade, fazer o que quiser. O mais excelente de tudo é o amor. Se você não tiver o capítulo 13, o resto, meu irmão, não agrada a Deus. Não vou ler porque é muita coisa. Não vou ler, repito, porque é muita coisa. Mas leia em casa o capítulo 13. Aleluia. É mais excelente caminho. Se você faz tudo bonitinho na igreja, se anda bonitinho, bem vestidinho, se anda de acordo com as regras dos pastores, das denominações, seja o que for, de olhar e dizer assim: oh, essa aí é crente, ó. Olha lá, o cabelo está encostando no calcanhar. Seja lá o que for que você queira dizer. Aquele camarada, nunca vi ele sem gravata. Toda a vida. Tudo isso perante Deus não é nada. Sem amor, isso aí não é nada. O caminho mais excelente, mais importante, é o capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como um barulho qualquer, um metal que soa, ou como um sino que tine.
e ainda que tivesse o dom de profetizar, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, pastor, eu estou removendo montanhas, eu estou fazendo de maneira tal que transportasse os montes, mas se não tiver amor, não vale nada. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, vendesse todo o seu capital aqui e fosse mandar lá para o Haiti para ajudar as crianças, os irmãos lá, ou em outros lugares, porque não é só lá, que tem gente que dorme na rua também, aqui no Brasil está cheio. Hoje ainda falei com a minha esposa por causa do frio. Digo, damos graças a Deus que nós temos agasalho. Tem gente dormindo nas calçadas e arrumando um jornal para botar em cima do rosto. Só não morreu de frio ainda porque Deus não deixou. Distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não adianta nada. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, desaparecerá. O amor não está em nada disso. É isso que Paulo quer dizer. Mateus 24, verso 12. Leia, pastor Mário. Por que o senhor está falando do amor? Mais do que nunca, a igreja está precisando de pastor que, em vez de ensinar o inferno, a condenação, que as pessoas estão na igreja com medo de ir para o inferno. Os pastores estão precisando ensinar um pouco mais de amor. Leia 24 de Mateus e o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Fim dos tempos. Fim dos tempos. O amor vai se acabando, vai se esfriando, vai desaparecendo. E a igreja não pode entrar nesta mesma rota, neste mesmo caminho. O amor é o mais excelente. A igreja não pode abandonar.
não pode seguir os passos lá de fora. Deixa o mundo, deixa a sua maneira de viver e ser, sua maneira de pensar. Viva a vida de Cristo em si mesmo. Viva o amor. Ah, meu Deus, se pudesse ter tempo de explicar tanta coisa. E é por causa do pecado que vai se esfriando o amor. O amor vai desaparecendo. Não vou entrar em detalhes, nem para pastor e nem para a igreja. Só quero te dizer, viva o amor. E o que é que diz aí, meu filho? E Deus prova o amor também? Vamos ver segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, e versículo 24. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, e versículo 24. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e da nossa glória acerca de vós. E aqui está, em outra versão, deve ter os irmãos também. Portanto, mostrai para com eles, perante a face da igreja. Toda a igreja precisa ver isso, enxergar isso. A prova do vosso amor. Eu vou engolindo para não estourar, me expor demais. E o que é que diz o capítulo 9 e o versículo 7? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E eu não quero falar muito de dinheiro, porque tem muita gente que tem medo de vir na igreja, porque pensa que as igrejas só falam de dinheiro. Mas se não houvesse dinheiro, onde é que você estaria sentado? Será que não dá para abrir a cabeça para entender isso? Se não houvesse dinheiro para fazer esse prédio, aonde nós estaríamos? Me perguntaram hoje, pastor, hoje mesmo conversaram isso, se a gente achar aquela caminhonete de 20 que o senhor tinha, podemos trazer ela de volta? De pode, eu pago. Volta para o meu nome. Mas por que o senhor vendeu? Para botar o dinheiro aqui. Porque amo mais a obra de Deus do que uma caminhonete. Que amor de Deus é esse que você tem, que não ama as coisas de Deus? E Deus não quer forçado pelas palavras do pregador, não. Deus não quer que você faça porque alguém está mandando, não. Deus quer que você faça com amor, com alegria. Como eu não sou muito de falar em dinheiro, glória a Deus. Versículo 13. Capítulo 9, verso 12 e 13, leia. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também
redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Aleluia. A prova dessa administração não é procurar saber onde é que gastaram cada centavo, é dar para a caridade, para a casa de Deus. Minha esposa hoje diz assim, hoje ou ontem, não me lembro, puxa, teve um tempo que a gente construía 40 e poucos templos, não foi isso? Você corria o campo que está construindo lá, está construindo lá, e hoje parece que quase não se vê. Estamos construindo 38, e nem se fala nisso, né? E aí a igreja pensa que não está fazendo nada. Eu tenho construído um templo lá nos cantos do Iporanga para lá. Não sei se o irmão estava aí, porque ele estava, mas deve ter ido embora. E ele esteve falando comigo, lá naquele cantão. Ele olhou para mim e disse assim, pastor, parecia tão longe quando o senhor me mandou para lá. Parecia que ia ser tão difícil. Mas eu quero dizer para o senhor que eu estou numa terra que mana leite e mel. Os irmãos vêm com um cacho de banana, com cada banana. E é frango, e é ovo, e é verdura, e é... não se compra nada. Os irmãos dão tudo. É só isso? Não. Eles não faltam no culto. Pode estar frio, pode estar chovendo, eles estão lá, agradecendo a Deus por aquela casa de oração. Foi você que fez. Eu sozinho não faço nada. Construímos templos que alguém perguntou assim, mas para que o senhor vai construir num lugar desse se não tem crente? Eu digo, mas tem gente? Tem. Então Jesus vai salvar. Não vou dar nome de igreja, porque eu não estou aqui para fazer propaganda. Outro dia saí com o pastor Valdemar, se lembra? Num determinado lugar, depois mostramos para o Mazinho. 2, 3 templos, até são sempre meio parecidos, tudo meio cinza, tudo meio igual, de uma determinada igreja. E eu digo, e a Assembleia de Deus? Aí perguntamos para uma mulher, não foi? Onde tem uma Assembleia de Deus aqui? Ele diz, olha, tem uns crentes aí da Assembleia de Deus, o senhor vai olhando aí que o senhor vai ver umas plaquinhas. Plaquinha não, uns pedacinhos de papelão assim, escrito Assembleia de Deus. Foi isso? Uns 4, 5 daquele. De repente nós chegamos, não sei se você tirou a foto, se dá para botar só para eles verem, não. Não está aí. Uma capelinha, com uma portinha só, um buraco da parede caída, não cabe mais que 6 pessoas. Foi isso? Eu digo, será que isso aqui é a Assembleia de Deus? Não é possível. Aí perguntou, o senhor entrou lá numa casa e perguntou. Veio um rapaz e disse, não, aqui o meu pai está se reunindo aqui na salinha da nossa casa, mas ele está doando essa faixa de terra aqui para a igreja construir um templo, porque os outros têm e a Assembleia de Deus não tem. Isso é vergonha para a nossa cara, gente. Sinceramente. O homem está dando.
Depois veio aqui falou com você. Vocês não precisam nem construir, nós mesmos vamos construir. Pois isso é amar a casa de Deus. E será que nós não vamos ajudar nada? Aí eu disse para o Mazinho: nós não vamos fazer nada. Se nós não fizer nada, vai chegar o tempo que eles vão bater no peito e vai dizer: a Assembleia de Deus de Sorocaba aqui não manda nada, quem fez fomos nós. Porque esse é o lado humano. Mas se nós podemos 1000 vezes melhor do que eles de fazer, por que não fazer? Estamos cheios disso por aí. Crente andando de chuva, de frio, bicicleta, de pé, quilômetros para ir assistir um culto. Onde está o amor? O irmão dá um pedaço do sítio dele, lá da roça dele, para fazer uma igrejinha, e nós não vamos fazer? Falei para ele: faça urgente tudo que nós puder fazer. Não sei até onde vai o amor. E ninguém lembra mais nada, ninguém quer saber de mais nada, porque o amor de muitos esfriará. Eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, o resto que vá a pé, que vá como quiser. Não é assim. O amor sabe repartir os sofrimentos. O amor sabe amar até onde pode. Pensa não só em si, mas pensa nos outros também. Como vai passando a hora e o assunto da vontade de Deus de provar o nosso amor continua, mas eu vou encerrar por aqui. Deixa o Espírito de Deus continuar falando. Você disse que ama a Deus? Onde estão os que amam a Deus? Estão aqui, vieram aqui hoje? Os que amam a Deus vieram aqui hoje? Tem certeza que você ama a Deus? Não é isso que a Bíblia diz. Se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é o quê? É mentiroso. Se você diz que ama a Deus e aborrece alguém, você é mentiroso. E a mentira de quem é? E Deus prova o nosso amor. Nós temos que andar o caminho que Jesus andou. Nós temos que seguir a vida de Jesus. Caso contrário, nunca estaremos lá com Ele. Ele é o exemplo de cada passo, de cada palavra. Jesus. Ele está indo para o sofrimento. Os senhores querem te bater lá, eles querem te pegar, eles querem te matar. Eu vou porque eu vim para isso. E um camarada assim, meio forte, meio valentão, meio disposto, com uma espadona na cinta, cortou a frente dele e disse: "A senhora aqui não passa. Se alguém vai morrer, então eu morro no seu lugar. Mas o senhor não. Sai da minha frente. Eu vim para isso." Isso é amor. Dar a sua vida para o resgate de muitos. E aquele homem que está com a espada vai andando, e de repente Jesus enfrenta uma multidão depois de orar, e um traidor na frente.
Ei, psiu. Beijo não é amor. Beijo não é amor. Pode beijar os irmãos aí, as irmãs podem beijar. Isso não é revelação de amor. Aquele camarada chega e diz para a turma: é aquele que eu dei o beijo. E chega para Jesus. Jesus disse: a vontade de Jesus no meu pensamento. Ei, não vai dizer que está na Bíblia. O meu pensamento. A vontade de Jesus é dizer: ô filho do diabo, vai embora. Mas não foi isso que ele falou. Ele disse: amigo, com um beijo, tu estás traindo o filho do homem? Por que, amigo? Ele disse: eu vim para isso. E alguém tem que fazer. Tem que abrir o caminho. E aquele camarada que estava com a espada, que estava junto, não aguentou. Não aguentou. Aquela multidão ali arrancou da espada e deu. É comigo mesmo. Nem que eu morra aqui, mas comigo é arregaçar a manga e partir para a briga. E cortou a orelha de um servo de um sumo sacerdote. Jesus disse: põe a tua espada na bainha. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é assim. Colou a orelha do camarada direitinho, limpou o sangue. Ficou bonitinho. Se deixou levar. E o nome da espada, quem era? O Pedrão mesmo, é o Pedro mesmo. Simão Pedro. Saiu de perto e disse: não é esse Jesus que eu gostaria. Eu gostaria que ele desse aqui uma palavra que caísse todo mundo morto. Mas eu luto por ele, ele ainda acha ruim. Saiu. Estava julgando Jesus. Estava frio. E tinha uma fogueira. Estava todo mundo ali com o corado ao redor, se esquentando. E ele está lá junto com os inimigos de Jesus. Pega esse exemplo. Repito, pega esse exemplo. Jesus está sendo julgado e ele está de longe se esquentando. O que tem de crente de longe se esquentando por aí não é brincadeira. Não vou entrar nos pormenores. Me permitam uma questão de tempo e falta de tempo para explicar. Mas o que tem de crente se esquentando, meu amigo, fica até altas horas para ver aqueles filmes bem, sabe? Aquelas coisas, não é? Para depois ir para a cama quente, forte, poderoso. O que tem de crente se esquentando aí não é brincadeira. E o Pedro estava se esquentando porque ele estava seguindo a Jesus de longe. Crente se esquentando com as coisas do mundo é porque está de longe. Chega perto de Jesus que você vai se acordar. Uma mulher chega ali, uma mulher que cuidava ali, das portas ali. Ei, turma, esse aqui é um daqueles que estava com ele, viu? O senhor não era
Um daqueles que estava com ele? Eu não. Quem disse que podia morrer no lugar dele? Quem puxou a espada para lutar por ele? Agora diz: não anda com ele? Eu não. Posso passar uns 5, 10 minutos? Amém? Aí um pastor vai numa cidade, um pastor assim comum, tal, não muito conhecido, vai numa cidade, chegou lá, estava meio frio. Ele sabe de uma coisa, faz muitos anos que eu me entreguei para Jesus, mas eu vou tomar um golinho para esquentar. Ou no balcão, dá uma batidinha aí. Quando acabou de tomar, botou o copo em cima do balcão, perguntou para a pessoa que estava ali: quanto é? Pastor, para o senhor não custa nada. Ele não sabia que o camarada era de longe, mas era crente. Para o senhor não custa nada. Cuidado com esses crentes que andam de longe, querendo se esquentar. Não sei se é hora da aleluia. Mas o que eu sei é que o Pedro ficou ali mais um pouquinho, veio um... Mas peraí, você é daqueles que andava com ele, e nós queremos pegar todo mundo que anda com ele. Você é um daqueles. Você é Galileu, está na cara. O modo de você falar. Juro que eu não sei quem é esse homem. Não sei de quem vocês estão falando. Já pararam para pensar muito nessa passagem? Não sei de quem vocês estão falando. Não acabava de falar, chega uma criada lá e diz: esse aqui, turma, pode pegar e levar junto. É um deles. Eu juro, esconjuro, rogo praga para tudo na minha família, como eu não sei de quem vocês estão falando. Que resposta você dá quando alguém diz que você é crente? Que resposta você dá quando você vai num aniversário, num casamento, começa a tomar uma cervejinha, um vinhozinho, e depois vai para uma balada? Que negócio, que resposta é essa? Que crente é esse? Mas isso não é daqueles crentes? Ai. Parece que tudo acabou. Jesus morreu. Foi sepultado. E o tal homem, o Pedrão, sabe de uma coisa? Vou pegar o meu barco, arrumar minha rede e vou voltar para a pesca. Não volte para o mundo. Não volte para os teus afazeres do passado. Não volte. Por quê? Porque 3 dias depois, ele ressuscitou. A primeira pessoa que ele se lembrou, quando ele ressuscitou, a primeira pessoa que ele se lembrou, e a Jesus, diga para Pedro, me espera que eu vou me encontrar com ele.
E depois de alguns momentos e dias, Jesus, diz a Bíblia, que está jantando. Outra Bíblia que estava ceando. Outra versão diz que estava comendo. Quando eu paro na ceia, eu fico pensando nos que comam com Jesus a ceia. Traidores, negaram. Estão aí comendo a ceia. Aí Jesus está aí comendo. Pegou alguma coisa? Não. Não peguei nada. Mas vem cá comer com a gente. E veja o tratamento que o Espírito Santo te ilumine. O tratamento de quem diz: juros, conjuros, que não sei quem é esse homem, nem quero saber. E agora se encontra com esse homem, não pega nada, mas esse homem tem sobre um fogo de brasas, um peixe. Ei, como um pedaço do meu peixe aqui. Você não tem nada para me dar, mas eu tenho. Jesus tem para te dar. Tu pode não dar para Jesus, mas Ele tem para te dar. Come. Quando ele estava comendo, ô Simão, tu me amas? Como vai fundo na minha alma essa pergunta. Tu me amas? Sim, Senhor. Se fosse o Osmar, diria: vagabundo, sem vergonha, mentiroso. Tu disse há poucos dias aqui que tu nem me conhece, que tu jura que nem me conhece. Como é que agora tu diz que me amas? Mas Jesus não esculachou. Tu me amas? Sim, Senhor. Então, em vez de pescar, vai apacentar as ovelhas. Eu te entreguei uma chave. Você está com a chave. Vai pregar. Vai anunciar a palavra. Vai anunciar o reino de Deus. Vai ensinar o amor. Vai ensinar a verdade, a sinceridade, sem hipocrisia. Mas Pedro negou quantas vezes? 3. Então Jesus vai perguntar 3 vezes. Estão notando? Ô Pedro, me diga uma coisa. Tu me amas? Senhor, eu te amo. Se fosse eu diria: e como é que você me traiu? Mas Jesus não falou. Vai apacentar as minhas ovelhas. Se fosse eu, diria para esse pastor: vá plantar batata, que você não serve para ser pastor. Mas Jesus não expulsou. Jesus disse: vai trabalhar na minha obra, vai ganhar a obra, vai cuidar das ovelhas. E como se isso não bastasse, ele negou 3 vezes. E Jesus vai perguntar 3 vezes. Ô Simão, sim, Senhor. Pensou que ia perguntar: o peixe está gostoso? Não. Nosso assunto não é peixe. Nosso assunto agora não é comida. Nosso assunto é o seguinte: tu me amas? Senhor, tu já perguntou 2 vezes, é a 3ª vez. Tu sabes tudo. Eu sei tudo mesmo. Eu sei tudo mesmo. Eu sei tudo. Sei tudo que tu falou. Sei tudo que tu fizeste. Sei tudo mesmo. Dá um desabafo em cima dele? Não. Quem ama
recolhe. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então vai apacentar os meus cordeirinhos, vai. Não tirou o ministério dele, não. 3 negação, 3 perguntas. E eu vou perguntar agora. Não sei quantas vezes você negou a sua fé. Não sei quantas vezes você negou os mandamentos da palavra de Deus. Não sei quantas vezes você negou a voz do Espírito Santo. Não sei quantas vezes você já falhou na vida. Mas Ele te pergunta: tu me amas? Tu me amas? Que você responda: tu me amas? Vamos ficar de pé. Eu pego um pequenininho e tu pega um grandão. Abraça alguém que está do seu lado. Pergunte para esta pessoa: Jesus está perguntando a Pedro. Sabe que o Pedro traiu. Sabe que o Pedro falou mal. Sabe que o Pedro chegou até a conjurar. Quero morrer aqui agora, se eu nem sei quem é esse homem. Mas o amor de Cristo não matou o Pedro, não expulsou o Pedro, não excluiu o Pedro, mas olhou para o Pedro e disse: como o meu peixinho quente aqui, mas quero saber de uma coisa: tu me amas? Pergunta para alguém que está do seu lado: tu me amas? Tu me amas? Ei, 3 vezes tu me amas. O Pedro respondeu: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo, sim. Senhor, tu sabes que eu te amo. O meu Pedro aqui não respondeu nada. Pergunta para esse Pedro que está ao seu lado: tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Diga comigo: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Mas se alguém me diz que me ama e aborrece o seu irmão, é mentiroso. E você ainda pode dizer: Senhor, eu sei que tu me amas. Eu te amo. Tu sabes tudo. Que Deus ajude, irmãos, porque o amor de muitos esfriará. Por que está pregando sobre amor, pastor? Porque estamos vivendo o tempo que o amor de muitos esfriará. É pena que o tempo acabou. Eu pedi 5, 10 minutos, já passaram. Quantos casacos você tem em casa?
Quantos cobertores você tem em casa? Quantas vezes você joga o arroz que sobrou e que já está estragando? Quantas vezes vai se estragando comida dentro de casa? Quantas vezes o pão ressecado e ninguém quer mais? Quantas vezes você... fica calado. Se eu for falar demais, eu vou dizer, está falando para as mulheres. Quantos pares de sapato? É botinha, é botão, Quantos casacos, blusas? E hoje eu falei para minha esposa, quanta gente por aí, passando frio. Onde é que está o amor? Onde é que está o nosso amor? Meu filho, está na hora de fazer outro rali. Com a multidão de roupas e cobertores. E levar para esses nossos irmãos desses cantão. Passei na casa uma vez, te mostrei numa. Olha aquela casa. Coberta de papelão. Não era parede, não era madeirita, não era papelão. Em cima. Digo, olha lá. O que não está passando aquela gente hoje com esse frio? Ainda mais que para o sul é mais frio. Lá para os Alto Vale. O que vamos fazer? Ficar só falando? Onde está o amor? Por favor, enquanto está frio, programe um rally urgente com o amor desse povo para ir até lá levar um prato de comida, levar um agasalho, levar um cobertor, nem que seja de criança, de adulto, mas vamos ajudar a amenizar o frio, a fome, porque dizer que ama a Deus e não tem amor é mentira. Dizer que ama Jesus e não tem amor é mentira. Jesus não deu só a roupa, deu a sua vida. Vontade de dizer tanta coisa. Igual Jesus não tem ninguém. Mas nós temos que seguir o seu exemplo. Joga pão fora. Quantas vezes eu digo lá em casa, não aceito jogar comida fora. Meus filhos sabem disso, minha esposa. Não aceito deixar comida no prato e jogar para o lixo. Mas nem nada. Enquanto você joga comida fora, tem gente passando fome. Lá embaixo, onde nós moramos, tem um contêiner. De vez em quando, a gente vê gente levantando aquele contêiner e pegando coisa lá para comer. Isso dói na alma. Onde está o amor? Por se multiplicar a iniquidade, o pecado. Pecado não é só adultério, gente. Pecado não é só roubar. Pecado é não obedecer a palavra de Deus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Essas palavras são de reflexão. Mas queira Deus você possa sair daqui mais edificado no amor, porque nos últimos tempos o amor de muitos esfriará, mas que não esfrie em mim, Senhor. Por quê? Por quê? Porque o amor que está em nós
é a presença do próprio Deus. Deus é amor. Se você diz que tem Deus e não ama, não é verdade. Vamos dar um abraço em alguém que está aí mais próximo possível e vamos dizer com voz alta um para o outro: vamos amar como Jesus nos amou, dando a sua própria vida para a salvação. Salve o necessitado, salve alguém da fome, salve alguém do frio, salve alguém da necessidade, salve alguém de andar dormindo na calçada. Vocês sabem, uma reportagem que deu outro dia, alguém passa, um mendigo pedindo lá qualquer coisa, e a pessoa que atendeu disse: olha, eu não tenho mais aqui no momento, mas aceita Jesus, ouviu? Que ele pode te atender. O mendigo olhou e disse: eu já aceitei Jesus, mas os meus irmãos não me aceitaram. Quando eu vou na igreja mal vestido, quando eu vou na igreja cheirando mal, todo mundo sai de perto de mim. Onde está o amor? Onde está aquele que é capaz de levar? Dizer: toma um banho, pega aqui uma muda de roupa, etc. O que é isso? O amor vai se esfriando. Cada um vai cuidando de si mesmo. E os outros que se virem. É pena. Mas na terça-feira que vem continua a vontade de Deus. Na próxima terça-feira, faça a vontade de Deus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E eu quero convidar aí agora, Pastor Olival, o senhor mesmo ore e peça a Deus para derramar do seu espírito de amor sobre cada um de nós, porque precisamos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor eterno, porque acabamos de ouvir a tua gloriosa palavra. Meu Deus, mais uma vez, Senhor, tu vem falar conosco através da tua palavra. Pai, nós te damos graça porque tu és aquele que continua falando com cada um de nós, Senhor. Pai, por isso que estamos aqui na tua presença, porque a tua voz é real em nosso meio, Deus. Pai, nós te damos graça, meu Deus, por essa palavra de conscientização, Pai, de reflexão, que nós acabamos de ouvir, meu Deus, nesta noite, ó Pai. Senhor, que nós possamos, ó Deus, colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos aqui nesta noite, Senhor. Aleluia. Que a tua igreja, meu Deus, que estamos vivendo os últimos tempos, Senhor, e a tua palavra nos diz, ó Deus, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Pai, mas nós te, aleluia, nós te pedimos nesta noite, ó Pai, venha novamente, meu Deus, aquecer, aleluia, nossas vidas, Senhor, para que nós possamos voltar novamente ao primeiro amor, ó Deus. Quando, Senhor, nós chegávamos na tua casa, te adorava, chorava, sentia a tua presença, glorificava o teu nome na beleza de tua santidade. Oh Espírito de Deus, que todos nós que entramos dentro desta casa, Senhor, possamos, meu Deus, aleluia, colocar esta palavra em prática, ó Deus, decai, aleluia, e continuar te servindo com alegria, meu Deus. Pai, nós estamos vivendo os
últimos tempos, Senhor, a última hora da tua igreja na terra. Meu Deus, é tempo de despertamento, é tempo de cada um de nós despertarmos na tua presença e fazer a tua vontade, ó Deus. Pai, aleluia. Muitas vezes não é fácil fazer a tua vontade, mas a tua vontade tem que prevalecer nas nossas vidas. Oh, grande Deus, que nós não possamos somente ser ouvintes esquecidos, Senhor, não, mas que possamos, ó Deus, colocarmos em prática a tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Oh, Ramandei, Alabashundecai, Pai, em nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, Senhor, que cada irmão, Senhor, que veio nesta noite, que cada um de nós que chegamos aqui, ó Deus, possamos fazer alguma coisa em favor dos necessitados, em favor daqueles que estão doentes, em favor daqueles que estão passando por momentos difíceis na vida. Pai, aleluia, nós te damos graças, Senhor, pelo lar que tu tem nos dado, pela família que tu tem nos dado, pelo trabalho que tu tem nos dado. Mas muitos, Senhor, são aqueles que estão passando necessidade, que estão passando frio, ó Deus, que estão gemendo e chorando, mas o teu Santo Espírito falou conosco forte nesta noite. Aramandei, alabaçou, abandei, alabaçuindecai. Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, oh meu Deus, ajuda o teu povo, a tua igreja, a voltarmos ao primeiro amor. Lá e me anda, a fazermos a tua vontade, a glorificar o teu nome e te adorar na beleza de tua santidade. Continua conosco, continua abençoando esta igreja, continua abençoando o teu povo, é o nosso pedido, no precioso nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre.